é muito importante você acreditar no seu potencial. Em outubro do ano passado, aconteceu na empresa que eu estava trabalhando, e aí eu fui convidada, na verdade, né, a encerrar o meu contrato. Eu consegui realmente entender mais uma vez, mas de uma forma bem profunda, que o trabalho ele não vai ser tudo na minha vida, ele não é tudo na minha vida. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Heloísa, uma recifense que mora em Amsterdã, e nesse canal eu compartilho um pouco sobre a minha vida morando aqui em Amsterdã, dicas de trabalho e um pouco de viagens. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha com quem você quiser. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem sincerão. Eu sentei aqui, fiz um chazinho, tô aqui com vocês para bater um papo sobre demissão, as super temidas ondas de layoff. E eu passei por uma delas e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês como é que está sendo esse processo, como é que foi esse processo para mim e quem sabe também compartilhar algumas dicas, né, e a gente trocar um pouco, se você já passou por essa situação, esse conhecimento e trazer aqui também algumas sugestões, né, algumas dicas que possam também te ajudar aí a passar por esse momento. Então, se você já passou por isso, está passando, ou já escutou algum zum onde você trabalha e talvez venha a passar, pode ter certeza que não é o fim do mundo, não é algo tão maravilhoso de passar, mas não é o fim do mundo, existem sim várias oportunidades e várias opções e quem sabe, né, um mundo novo de oportunidades mesmo para você trilhar. Então no vídeo de hoje eu vou contar um pouco da minha experiência, né, como aconteceu comigo e como eu lidei aí nesses meses, né, que eu estava fora do mercado de trabalho, porém trabalhando com vocês, e a gente vai trocar um pouquinho aí dessa experiência. Mas se você é novo ou nova aqui nesse canal, deixa eu me apresentar um pouquinho mais para você. Como eu falei lá no começo do vídeo, meu nome é Heloísa, eu sou uma recifense que mora aqui em Amsterdã. Eu já moro na Holanda há 5 anos e desde que eu mudei para cá, eu já trabalhei em vários trabalhos, né? Já tive vários trabalhos e já aconteceu muita coisa aí nesse caminho. Mas antes de eu mudar aqui para Amsterdã, eu já tinha trabalhado por quase 10 anos, né, na área de RH, trabalhando com pessoas, com recrutamento, a parte operacional, um pouco disso tudo. E eu tenho uma formação também em Ciências Sociais e uma pós-graduação em Educação Empresarial. Então eu já trilhei o meu caminho, né, nessa área de pessoas, sempre trabalhando em empresas menores, empresas na área de TI. Então quando eu mudei aqui para a Holanda, eu também continuei seguindo esse caminho. Logo em seguida eu tive algumas oportunidades incríveis que eu aprendi muito. Eu não sei se você que está assistindo esse vídeo já ouviu falar ou sabe, né, o que está acontecendo no mercado, mas desde o final de 2022, mais ou menos metade de 2022, uma onda gigantesca de layoffs, em bom português, demissão em massa, tem sim atingido a Europa, os Estados Unidos e também atingiu o Brasil. Como eu já estava trabalhando na área de pessoas, principalmente em recrutamento, a gente fica ainda mais atento, porque acaba que quando você trabalha com recrutamento de pessoas, você recebe listas de pessoas que foram demitidas e aí você já vai e conversa com aquelas pessoas, caso você tenha alguma vaga que seja correspondente àquele perfil. E muita gente também que eu já vi entrevistando dizia, tô procurando porque a minha empresa vai passar por uma reestruturação, tá chegando o meu momento e eu já tô me adiantando procurando uma nova oportunidade de trabalho. Isso lá no final de 2022 eu já ouvia bastante. 2023 não foi diferente, infelizmente, principalmente com as crises, né, e guerra da Ucrânia com a Rússia, as coisas pioraram ainda mais. Então, muitas empresas, principalmente empresas grandes, e aí quando as grandes começam a demitir, as menores elas não têm também muita chance de ficar com a mesma quantidade de pessoas. Só para dar uma introdução bem rápida, em 2020, durante a pandemia, muitas empresas, principalmente da área de TI, elas contrataram muitos profissionais e era tudo para ontem, tudo muito rápido, precisava de pessoas urgentemente, pagando salários exorbitantes. Claro que isso não ia ser escalável e todo mundo falava, mas a gente não sabia o que ia acontecer no mundo. Ainda bem que a solução apareceu, veio a vacina, a gente se vacinou, começamos a voltar às ruas, a fazer as coisas de uma forma mais natural
e o mundo começou a se readaptar aí a esse novo normal, como a gente chamava 4 anos atrás. Exatamente, já fazem 4 anos, né, que a gente passou por aquele pesadelo. Mais ou menos em 2022, claro, as consequências começaram a chegar. Não era escalável, como todo mundo sabia, ter tantas pessoas trabalhando em empresas que já não precisavam mais daquelas pessoas pagando salários exorbitantes. Aquilo não seria possível de manter, de continuar. Todo mundo sabia disso, mas ainda assim, no momento em que o fogo está acontecendo, você só quer apagar o incêndio. E foi o que aconteceu. Então, muitas pessoas foram demitidas em várias empresas, em big techs, em empresas pequenas. Muitas pessoas foram demitidas e foram se recolocando no mercado de trabalho. E aí, claro que quando você fala de empresa, e aí eu falo muito também da minha experiência, tanto em grandes quanto em pequenas empresas, as pessoas que saem primeiro são as pessoas que trazem custo. E aí a gente está falando dos times de pessoas, no caso RH, marketing. Então, na maioria das vezes, são os primeiros a saírem, logo em seguida os outros, né? A parte de relacionamento com o cliente, e depois já para a parte mais técnica. Então, os primeiros a serem cortados são essas pessoas desses grupos aí. E na empresa que eu trabalhava, que era uma empresa pequena, infelizmente não foi diferente. Isso daí também aconteceu. Então, eu já sabia que ia acontecer, né, já que eu estava tão por dentro dos números da empresa, e não foi uma surpresa para mim, foi uma surpresa para muita gente que não estava atento aos números. Então, eu já te digo, fique atento aos números da sua empresa, da empresa que você trabalha, porque isso vai te dar já aí uma visão a longo prazo de como vai ser, né, o seu futuro naquele lugar. E aí chegou o meu momento. Então, em outubro do ano passado, aconteceu na empresa que eu estava trabalhando, e aí eu fui convidada, na verdade, né, a encerrar o meu contrato, porque aqui na Holanda a gente tem vários tipos de contrato. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu já tinha o tipo de contrato que é um contrato permanente, que é um contrato que a empresa ela não vai te demitir nunca, a não ser que você faça algo muito grave ou que a empresa não tenha condições financeiras de te manter. E a empresa tem que comprovar isso. Então, foi o que aconteceu comigo e aconteceu com muita gente da área de pessoas aqui na Holanda e na Europa no geral, né? Eu posso falar muito da Europa porque é onde eu tô, e aí eu acabo conhecendo muitas pessoas e escuto muita coisa, né? A gente sabe o que está acontecendo no mercado no geral. Então, chegou o meu momento. Claro que mesmo sabendo e esperando que isso acontecer, não é uma notícia muito boa. Você ainda assim toma um choque, mesmo sabendo que está para acontecer. Não era algo que eu gostaria que tivesse acontecido, não estava nos meus planos, na verdade. Eu acho que não está nos planos de quase ninguém. Vou só tomar aqui um chazinho, só um minuto. Mas aí, voltando, né? Não estava nos meus planos, mas aconteceu. E aí, a primeira coisa que você faz, tem todo o trâmite, que eu também não vou entrar nesses detalhes aqui, eu posso gravar um vídeo falando, mas é completamente diferente da demissão do Brasil. O trâmite aqui é muito diferente, você tem que negociar um pouco com a empresa também a sua saída, principalmente se você tem esse tipo de contrato, que era o contrato que eu tinha. E aí, mais ou menos umas 2 semanas, fechamos todos os acordos, e aí eu estava disponível para trabalhar. Só que nessa mesma época, eu já vinha sentindo há 2 meses que eu estava muito cansada. E eu sabia que esse esgotamento, ele era atrelado ao trabalho, eu tinha metas muito altas e eu sou uma pessoa que gosto muito de atingir as minhas metas e, enfim, alcançar e entregar o que eu preciso entregar. Mas eu estava bem cansada, eu estava muito cansada. Então, no primeiro momento eu fiquei um pouco desesperada, óbvio, é normal. Mas aí depois de alguns dias refletindo, eu entendi que tinha sido também algo positivo e bom para mim, já que eu estava tão cansada e precisava realmente aí ficar um pouco afastada e poder enxergar os meus próximos passos. E foi o que eu fiz. Eu me dei alguns dias de descanso, também para entender, eu saí de uma rotina muito puxada, né, do tudo pro nada, e aí você sente um pouco, né, a sua mente, o seu corpo, ele sente um pouco, e aí fui começando, né,
na terapia, nas minhas sessões, conversando também com as pessoas que eu conheço, tendo essa visão aí do que eu gostaria de fazer. Então eu decidi passar alguns meses sem procurar realmente ativamente por trabalho. Eu decidi passar alguns meses mais tranquila, só dando uma olhada mesmo no que tinha no mercado, se tinha alguma coisa. Eu já tinha planos para algumas viagens que eu tinha planejado já no começo do ano e eu não ia desistir dessas viagens de jeito nenhum, de forma alguma, não era uma opção. E atrelado a isso, eu também eu tinha muita vontade de aprender algumas habilidades e uma delas era o YouTube. Né? Gravar, editar, pesquisar temas, falar em frente da câmera também. Isso daí sempre foi algo que eu achei fascinante, mas que eu não tinha tempo para me dedicar. Pelo menos eu achava que eu realmente não tinha, eu não conseguia, não dava conta. Tem gente que consegue, eu acho ótimo, mas eu particularmente não dava conta de trabalhar full time e ainda me dedicar 100% para aprender essa nova habilidade, né, que eu queria muito. Então, o que foi que eu fiz? Criei um plano, né, para estudar, para aprender coisas novas que fossem diferentes também no meu trabalho e que pudessem talvez num futuro me dar alguma renda, me trazer alguma renda. Então, basicamente, esse foi o meu plano, né? Depois que eu fiquei mais tranquila e entendi que estava tudo certo, me dei um prazo, né? Então, me dei assim quase 6 meses para poder pensar, refletir, estudar, aprender coisas novas. E aí, quando eu sentisse realmente dentro desses 6 meses que eu estava pronta para voltar para o mercado de trabalho, eu ia começar a me aplicar para algumas vagas e conversar com as pessoas. Então, foi exatamente isso o que eu fiz. Se foi fácil, não foi. Em alguns dias eu acordava e ficava com muito medo, com muito receio do que eu estava fazendo, porque afinal eu sou uma millennial e eu sempre trabalhei. Eu lembro assim, desde quando eu comecei a trabalhar, eu nunca ter tirado realmente um tempo, né, entre trabalhos tão longo para poder pesquisar, refletir, saber exatamente o que eu queria fazer de próximos passos. Então foi um pouco assustador, mas também foi muito bom e muito decisivo para mim. Basicamente, o que eu fiz nesses últimos 5 meses foi, eu mantive, né, as viagens que eu já tinha planejada e eu fui tentar aprender aí várias habilidades. Eu fui aprender um monte de coisa relacionada à internet que eu não fazia a menor ideia e que agora eu já me familiarizei com os termos, com os nomes e aprendi também um tipo de edição, né, assim, um pouco de edição, na verdade. E tenho me aventurado aí também nas redes e eu tenho gostado muito de fazer coisas que são completamente diferentes do que eu sempre fiz. Imagina, 15 anos fazendo mais do mesmo, né? E aí chega um momento que você faz assim, poxa, se eu tenho essa oportunidade de fazer algo diferente, será que eu gostaria? E aí eu realmente tive esse momento de refletir e entender que eu gostaria sim. E eu pretendo sim continuar aqui com o canal, continuar com tudo que eu tô fazendo, talvez de uma forma menos intensa, né? Porque agora o meu tempo eu preciso dividir. E aí depois de compartilhar um pouco dessa minha vivência, dessa minha experiência nesses últimos meses, eu também queria te dar algumas dicas que eu apliquei no meu dia a dia, caso você esteja passando por esse momento, que talvez possam também te ajudar. A primeira coisa de todas é que eu realmente comecei a prestar mais atenção na minha saúde. Isso tem sido algo muito constante na minha vida, assim, nos últimos anos. Eu começo, paro, começo e deixo pra lá. Mas agora eu realmente entendi que eu preciso muito cuidar do meu corpo. Eu preciso me exercitar, eu preciso me alimentar bem, porque eu não consigo fazer nada muito bem se o meu corpo ele tá com dores, se eu não tô me sentindo bem. E aí isso tem sido assim a minha maior prioridade desde que eu comecei a ter esse tempo extra. Eu sei que para muita gente isso não é possível, conseguir, sei lá, usar 30 minutos, 1 hora do seu dia para ir numa academia ou se exercitar, mas alguma coisa precisa ser feita. E aí eu tenho trazido isso para minha vida, assim, eu fico bem constante, tenho tentado ser bem constante e prestar bastante atenção nos dias que eu não consigo me exercitar, para também perceber como é que o meu corpo se sente. Então eu acho que isso daí é uma dica assim bem importante. Tentar se exercitar de alguma forma em casa, saindo para fazer uma caminhada, pelo menos 30 minutos, 20 minutos por dia já vai te fazer muito bem e você vai conseguir também pensar e refletir em coisas melhores que não só a sua busca por trabalho. Outra coisa que também me fez... Outra coisa que eu também refleti muito e eu cheguei a essa conclusão é que é muito importante você acreditar no seu potencial.
Quando eu comecei a aprender a fazer coisas que eu nunca tinha feito, eu confesso que eu achava que eu não ia conseguir aprender de jeito nenhum. Eu tenho essa resistência, eu sempre acho que eu não vou dar conta. Mas quando você acredita e você se dedica, não tem como você não aprender. Agora, se você não se dedicar e não acreditar, realmente vai ser difícil de você aprender alguma coisa nova. Mas com constância e pesquisando mesmo, né, tentando fazer aquilo ali, tanto para a sua busca, né, para um novo trabalho, como para aprender uma nova habilidade ou fazer um curso diferente de tudo que você nunca fez. Então, acreditar muito em você e ter essa constância aí, isso vai te ajudar bastante nesse momento entre trabalhos ou nesse momento entre tentar buscar uma nova carreira. Também com esse tempo, né, ocioso, esse tempo livre que eu tive, eu consegui realmente entender mais uma vez, mas de uma forma bem profunda, que o trabalho ele não vai ser tudo na minha vida, ele não é tudo na minha vida. Quando eu cheguei muito perto, né, desse burnout, eu comecei a dar uns passos para trás e entender que não vai ser a coisa mais importante, porque eu não quero que seja. Se você quer que seja, ótimo, mas se você também, assim como eu, não quer que o trabalho seja, que ocupe todo o seu espaço de tempo, realmente dê esse passo atrás. É importante, porque você vai acabar perdendo muita coisa da vida e os momentos eles não voltam atrás. Então ter essa clareza de que o trabalho ele é importante, mas ele não deve ser tudo na tua vida, também é algo assim que eu pretendo levar para sempre. E eu espero sempre relembrar disso nos momentos que eu estiver muito focada em trabalho. Outra coisa também que me fez refletir é fazer uma lista de coisas que eu gostaria muito que o meu próximo trabalho tivesse, que o meu próximo trabalho me proporcionasse. Então eu acho também isso importante. Muitas vezes a gente quer aceitar qualquer coisa no momento que a gente ainda não precisa aceitar, pela agonia mesmo de estar sem trabalhar, porque a gente acha que tem que aceitar. Mas se você tem esse momento, se você pode passar um tempo procurando algo melhor, faça isso. E faça uma lista do que é mais importante para você, para que você também consiga aí visualizar o que realmente você quer nesse próximo trabalho, além de só, obviamente, né, ter o seu salário lá todo mês para você pagar suas contas. E aí outra coisa também muito importante é que eu comecei a me perguntar se eu já tinha pensado em empreender. Não é fácil, e aí eu já adianto que não é fácil. Você pode conversar com qualquer pessoa que já empreendeu ou que empreende, que não vai ser fácil, mas que você pode aprender muita coisa e você pode também sair completamente da área de atuação que você tem hoje. E que isso pode ser algo muito incrível, desafiador, claro, mas incrível também. Então, se você já pensou em empreender de alguma forma, com algo completamente diferente, se essa é uma opção para você, por que não começar a empreender? E aí também tentar empreender em algo que te permita que você possa trabalhar no emprego fixo enquanto você empreende, para que você tenha aí mais de uma fonte de renda e talvez, caso você venha a ser demitido no futuro, você não fique aí sem uma fonte de renda e você também tenha algum dinheiro rodando para você. Isso também é uma dica bem importante. Como eu tive bastante tempo e olhando agora para trás, eu percebo que nem foi tanto tempo assim, mas quando você está vivendo, você percebe, você acha que é muito tempo. Eu consegui fazer essas listas, eu consegui aprender coisas que eu queria, eu consegui me desenvolver de outras áreas da minha vida também. E dentro dessa lista, né, de coisas que eu gostaria muito no meu próximo trabalho, eu acabei recebendo uma oferta de trabalho irrecusável e que ticava quase tudo, né, que estava lá na minha lista. Então, assim, um trabalho bem irrecusável. E eu comecei a trabalhar. Tem uma semana que eu comecei a trabalhar. Eu voltei a trabalhar, na verdade, em empresa. Eu não posso dizer que eu estava parada esse tempo todo, porque eu não estava. Eu estava trabalhando bastante, mas em coisas para mim, né, nos meus projetos pessoais. Então, voltei para esse ambiente de empresa e eu estou trabalhando de 3 a 4 dias no escritório. Tem sido desafiador, porque tem 4 anos que eu não faço isso. Mas, por outro lado, tem sido muito bom a questão de sair de casa, de ver, né, coisas, de ver pessoas. E isso daí tem me motivado também a gravar vídeos aqui para o canal.
E eu acredito que nos próximos vídeos eu vou trazer muita coisa sobre Amsterdã, porque eu tenho visto ainda mais a cidade, tenho visto ainda mais pessoas. Então eu acho que as coisas elas também têm um tempo para acontecer. Elas vão acontecer num tempo certo, claro que você precisa fazer a sua parte, mas as coisas sim vão acontecer. Então, se você estiver muito angustiada aí assistindo esse vídeo, né, me vendo falar sobre isso agora, depois que tudo passou, tenha calma, que as coisas vão acontecer para você, e também pense que você pode trilhar outros caminhos, você pode passar por outros caminhos e que esses caminhos eles também podem te trazer soluções que você talvez não pensasse antes. Se você chegou aqui no meu canal por causa desse vídeo, eu queria muito que você me dissesse aqui nos comentários se você passou por uma onda de demissão, se você acha que tá para chegar a sua hora, se você já viu alguns amigos, né, pessoas próximas passando por isso também, e como é que tá sendo, ou como é que foi para você. Eu entendo que não é um momento fácil, não é fácil de fato, mas eu acho que é importante também a gente tentar aprender alguma coisa dessa situação e tentar também quebrar alguns padrões, né? De entender que às vezes a gente quer muito alguma coisa, mas aquela coisa ela não é tão boa pra gente. E muitas vezes também a gente vai precisar passar e o tempo vai precisar existir para que a gente entenda que aquilo ali realmente foi o melhor a ter acontecido. Então eu quero ouvir muito os comentários de vocês aqui embaixo. Deixa pra mim, por favor, o que foi que vocês acharam aí da minha história. Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta de como foi que eu criei esses planos, como é que eu fiz, né, pra aguentar os dias também que eu não tava, né, nesse trabalho aí mais fixo. E eu vou gostar muito de ler os comentários de vocês. Então compartilha aqui comigo que eu acho que essa é uma comunidade que a gente pode fortalecer ainda mais. Mas lembra que é importante você acreditar em você mesmo e é também importante você olhar ao redor e entender que existem outros caminhos que talvez você não esteja enxergando. Se você gostou desse vídeo, aproveita, se inscreve no canal, curte e compartilha com quem você quiser. Envie esse vídeo para alguém que está precisando, talvez alguém que você conheça está passando por essa situação e precisa ouvir alguém que também já passou por essa situação falar um pouco sobre isso. Eu agradeço muito a sua presença, um cheiro bem grande e até a próxima. Tchau!